Naturalismo. Definição do naturalismo. O naturalismo é um movimento artístico e literário que surgiu na França em meados do século XIX e se espalhou rapidamente para outros países da Europa e do mundo. Ele se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas, conhecido por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Oposto ao romantismo, que apresenta uma face sonhadora com idealizações, subjetivismo e fuga da realidade, o naturalismo prezou pelo objetivismo científico. Influenciado pelas correntes científicas e filosóficas que surgiram na Europa como o determinismo, o darwinismo e o cientificismo. Para os artistas naturalistas, tudo estava determinado e possuía uma explicação lógica pautada na ciência, através de uma visão imparcial dos fatos ou nada era sugerido, apresentado de maneira subjetiva. O ser humano passou a ser visto como uma máquina, sem livre arbítrio e influenciado pelo meio social e físico em que está inserido. Assim, surge uma arte de denúncia social, focada nos temas de pobreza, das desigualdades, da disputa de poder e das patologias sociais. Por que se chama naturalismo? O naturalismo recebeu esse nome porque se baseia na observação direta da natureza e do homem e na representação objetiva da realidade. Naturalismo no Brasil. O naturalismo no Brasil surgiu no final do século XIX, com a publicação do romance Mulato de Aloysio Azevedo em 1881. Este movimento cresce em um contexto de grandes mudanças sociais e políticas, como a abolição da escravidão e a proclamação da República. Os temas mais abordados no naturalismo são a miséria, a violência, crimes, patologias humanas, sexualidade e adultério. Contexto histórico do naturalismo. Quando o cientista britânico Charles Darwin, em 1809 e 1882, publicou o livro A Origem das Espécies, em 1859, o ser humano passou a ser visto como resultado de um processo natural de evolução, e não mais como uma criação divina. E apesar das críticas dos conservadores, essa visão foi aceita por grande parte da comunidade científica. No final do século XIX, portanto, o antropocentrismo predominou, ou seja, a valorização da razão. Assim, a perspectiva positivista não se ateve às terras europeias e logo chegou ao território brasileiro. Aqui influenciou intelectuais, escritores e artistas, em um contexto político conturbado. Dom Pedro II, 1825-1891, era um representante de uma monarquia enfraquecida, constantemente atacada pelo crescente movimento republicano. Imperava no Brasil o conservadorismo, representado por fazendeiros escravocratas, os quais resistiam aos abolicionistas que almejavam o fim da escravatura, só alcançado em 1888. Características do naturalismo. Radicalização do realismo. Representação da realidade de forma objetiva. Utilização de uma abordagem científica, biológica e patológica das personagens. Cientificismo, personagens e suas ações são construídos por meio de um olhar exageradamente científico. Determinismo. O destino dos personagens é determinado por sua raça, meio em que vive e tempo em que estão inseridos. Predominância do instinto. O instinto dos personagens sobressai a razão, principalmente o instinto sexual. Zoomorfização. Características animalescas são associadas aos personagens por meio de comparações ou descrições do comportamento deles. Biologismo. Os aspectos biológicos dos personagens são mais importantes do que os psicológicos. Linguagem objetiva. O narrador busca retratar a realidade sem qualquer sentimentalismo.
Antirromantismo é oposição à idealização romântica, pois o texto naturalista precisa mostrar a realidade tal como ela é. Obrigada. Antirromantismo é oposição à idealização romântica, pois o texto naturalista precisa mostrar a realidade tal como ela é.